Boa tarde. As águas do Guadiana estão a ser retidas por empresas espanholas. As autoridades portuguesas detectaram um açude clandestino construído num afluente do Guadiana e apresentaram uma queixa em Espanha. A bacia do Guadiana é uma das zonas mais atingidas pela seca em Portugal e a retenção das águas do rio está a contribuir para a situação. O António Luís Rafael foi à Espanha e filmou o açude clandestino. No rio Caia, a cerca de 300 metros da confluência com o Guadiana, num cenário belíssimo dominado por chopos e chorões, decidiram os responsáveis por um areeiro, já situado do lado espanhol, construir este açude destinado a represar a água que, ao que tudo indica, se destina a ser utilizada naquele empreendimento. Num local de difícil acesso e pouco frequentado, registou-se esta situação à revelia das autoridades portuguesas e em contravenção com o convênio de 1968. Nesta zona internacional do Caia, construiu-se o açude de margem a margem, prejudicando assim o já fraco caudal do rio e, sobretudo, numa altura em que a seca é o principal problema do Alentejo. Uma atitude que não se compreende. Estes casos acontecem, penso, também um pouco à revelia das próprias autoridades espanholas. São, quanto julgo, são areeiros ou extratores de areia e de areião do lado espanhol e que, pronto, como há falta de água, resolveram também fazer mais um represamento e um atravessamento do próprio rio, penso que à revelia das próprias autoridades espanholas. Já no Guadiana, bem perto da Ponta da Ajuda e na margem espanhola, são às dezenas as captações de água, depauperando ainda mais a fraca corrente que se verifica. E se algumas destas tomadas de água são puramente artesanais, outras há em estruturas sólidas e de grande potência. Eu não sei se elas estão legalizadas ou não do lado espanhol. Sei que existem 30 e tal captações espanholas diretas do rio Guadiana e que isso passaria inclusive pelas comissões luso-espanholas de utilização do rio Guadiana. Sei também que em anos anteriores eles libertaram água do lado espanhol precisamente para acudir a essas captações espanholas. Nós estamos atentos também a isso e o INAC também. Assim vai o Guadiana, pobre em recursos, mas esbulhado no pouco que possui. E vamos agora em direto para Faro, onde se encontra o presidente do Instituto da Água, Pedro Guerra. Muito boa tarde. Há quaisquer garantias por parte dos espanhóis de que vão acabar com este açude que foi construído clandestinamente no Guadiana? Esse açude foi construído clandestinamente à revelia das autoridades portuguesas e espanholas e já foi removido. Aliás, foi removido conjuntamente por nós e pelas autoridades espanholas. Mas portanto, desde ontem que já está removido. Mas as imagens mostram ainda o açude no local. As imagens são anteriores foram e recolhidas ontem, creio eu. Ao fim do dia ele já estava removido. Ok, pronto. As imagens foram recolhidas ontem, ao fim do dia terá sido já o açude removido. Há também a informação de que há dezenas de captações de água na parte espanhola. Tínhamos mesmo uma pessoa a dizer que eram 30 captações de água no local. Há alguma queixa junto do governo espanhol quanto a isso? A questão já foi identificada há alguns anos e foi colocada na Comissão dos Rios Internacionais na reunião que ela teve o ano passado. Está acordado com as autoridades espanholas que, no âmbito das conversações que estão em curso, esta questão vai ser discutida e vai ser resolvida. Mas ainda em relação ao açude, gostava-lhe de dizer que no dia a seguir a ter sido identificada a existência do açude, ele foi removido em colaboração pelas autoridades dos dois países. Qual era o efeito que esse açude estava a ter nos níveis do Guadiana quando chegavam a Portugal? O efeito era muito reduzido. No fundo, impedia que os caudais do Caia confluíssem ao Guadiana. Portanto, era um efeito, sobretudo, era no Caia? Era no Caia, o açude era no Caia. Pedro Guerra, muito obrigado, muito boa tarde. Nada, boa tarde. A situação de seca no Alentejo está já a forçar algumas câmaras a fazer cortes no abastecimento de água ao domicílio. Os cortes são diários, procurando poupar agora, o que será ainda mais preciso no verão. As restrições no abastecimento público de água já se fazem sentir no concelho de Elvas. Aquela cidade reiana e algumas freguesias são abastecidas a partir da Albufeira do Caia, que para não fugir à regra também está com baixo nível. Assim, em curso, uma campanha de sensibilização para que todos restringam os consumos, evitando desperdiçar água em lavagem de carros, enchimento de piscinas e regas de jardins. Neste momento já há zonas da cidade de Elvas que estão a sofrer um corte de entre 3 a 4 horas por dia.
A Câmara Municipal tem vindo a tomar algumas decisões no sentido de vir colmatar precisamente esta carência de água, como, por exemplo, hoje já não se rega o campo de futebol através da água da rede, estamos precisamente neste momento com furos, o próprio Jardim Municipal também com furos. Mais a sul, na cidade de Beja, o município indicou ao Governo, como alternativa a curto prazo, a ligação entre as barragens do Alvito, Odivelas e Roxo, através de canais previstos no plano da rega, o que na prática reforçaria a Albufeira do Roxo em mais 10 milhões de metros cúbicos de água. Em Serpa, na margem esquerda do Guadiana, as coisas estão mais complicadas. Há cortes diários seletivos e o panorama para o futuro não é bom. Nós hoje, em princípio, vamos começar novamente a cortar a água com um período mais alargado. Ou seja, só vamos ter água da parte da manhã das 7 às 9, do meio-dia às 2 e à tarde das 6 até às 9, 9h30. Isto preocupa-nos muito porque neste momento estamos em meados de abril, estamos no início da primavera, com uma situação destas nós não sabemos como é que vamos resolver a situação para o verão. Da Câmara de Beja vem a caracterização do atual cenário com uma palavra de ordem: não meta água, poupe-a. E o Governo anunciou hoje novas medidas para enfrentar a seca. Todas as obras públicas até 50 mil contos destinadas a combater a seca ficam dispensadas de concurso público. Evitam-se as formalidades para conseguir maior eficácia e rapidez. Um aquaparque do Algarve recebeu ordem de fecho, não tem condições de segurança. Os pormenores já a seguir. O êxodo da Páscoa começou hoje. Milhares de pessoas aproveitaram a tolerância de ponto para sair das grandes cidades em direção ao interior ou ao Algarve. Esta tarde apareceram os primeiros grandes engarrafamentos. Hoje, os lisboetas preferiram o norte. Segundo informações da Brigada de Trânsito da GNR, a saída mais complicada de Lisboa é, neste momento, a Autostrada do Norte entre o quilómetro 55 e o quilómetro 24, isto é, desde Lisboa até Vila Franca de Xira. Também a Estrada Nacional 10 tem fila desde Alhandra até Vila Franca. A ponte sobre o Tejo está bastante melhor. O trânsito é intenso, mas circula sem paragens. Na Marateca, junto à portagem, há uma fila com 3 km e entre Grândola e o Val do Guizo, uma fila de 10 km. Quem preferiu o sul vai encontrar neste momento trânsito intenso nas estradas do Algarve, mas sem grandes complicações. A Brigada de Trânsito destacou 850 homens que estão a reforçar o patrulhamento dos postos da Brigada espalhados por todo o país. Nesta Páscoa 95, a GNR vai dar especial atenção à sinistralidade com peões. Infelizmente, em Portugal, os peões são ainda grandes vítimas desta tragédia, que é a sinistralidade rodoviária. E a acompanhar a situação do trânsito estão em direto 3 repórteres. A Sandra Sacoto encontra-se na ponte sobre o Tejo, a Adília Godinho está na portagem de Sacavém da Autostrada do Norte e o Miguel Guedes está na ponte da Arrábida do Porto. Vamos começar com a ponte sobre o Tejo. Sandra, muito boa tarde. Qual é a situação nesta altura? Boa tarde, o trânsito está a rolar perfeitamente na ponte 25 de Abril, muito melhor do que num dia de semana normal. Parece de facto que quem queria partir para o sul já partiu. Temos apenas a adiantar que na Marateca há trânsito e há também trânsito em Grândola. Durante todo o dia foi assim também fluido o trânsito ou houve algumas dificuldades? Foi de facto, circulou-se muito bem durante todo o dia, as pessoas começaram a partir para o Algarve já ontem à noite, parece de facto que aprenderam com anos anteriores. Apenas entre a 1 e as 4 da tarde o trânsito foi mais intenso aqui na ponte 25 de Abril, mas nunca com engarrafamentos. Obrigado, Sandra. Vamos agora para a ponte da Arrábida, no Porto, é lá que se encontra o Miguel Guedes. Miguel, muito boa tarde. A situação como é que é agora? Também está tudo a correr fluidamente? Boa tarde, José Rodrigues dos Santos. Também aqui no Porto o trânsito está muito menos congestionado do que era esperado. Há, no entanto, um movimento fora do normal, nomeadamente nas principais saídas da cidade, tanto em direção ao norte como ao sul do país. Em particular na autostrada Porto-Lisboa, no sentido norte-sul, e também nas autostradas para Porto e Vila Real. Miguel, como é que foi durante o dia? Foi também assim normal? Bem, durante o dia notou-se realmente um movimento ligeiramente diferente do habitual. Não houve, no entanto, grandes congestionamentos de trânsito em qualquer entrada ou saída da cidade, tudo mais ou menos normal. Isto até porque a tolerância de ponto permitiu que muitos dos portugueses começassem já ontem estas mini-férias de Páscoa. Insisto, no entanto, em dizer que nesta altura o maior fluxo de trânsito se faz sentir na autostrada norte-sul, em direção ao sul,
também nas autoestradas Porto para Braga e para Vila Real e ainda um pouco por todos os itinerários principais que dão acesso ao interior norte do país. Miguel Guedes, muito obrigado. Vamos agora para a portagem de Sacavém, na autoestrada do Norte. É lá que se encontra a Adília Godinho. Olá, Adília, muito boa tarde. Boa tarde. Qual é a situação agora? Bem, nesta saída para o norte, a autoestrada está praticamente limpa e o trânsito flui com bastante velocidade. Essa velocidade só abranda perto de Vila Franca de Xira, mas a situação não é nada da normal. A ti também a mesma pergunta que eu fiz aos dois repórteres anteriores. Durante o dia foi também assim a situação? Não, durante o dia houve realmente muito mais trânsito. Chegou mesmo a formar-se uma fila com cerca de 15 km por volta das 16 horas perto de Alverca, mas de então para cá a situação vem-se normalizando. Adília Godinho, muito obrigado, muito boa tarde. Para passar a Páscoa com a família ou na praia, muitas pessoas sujeitaram-se aos piores engarrafamentos, sobretudo ali às 4 da tarde. É o caso da família Neves, que, como milhares de outras, acordou cedo para fazer as malas, almoçou e fez-se à estrada. Fátima Medina foi ver a família partir. Esta é a família Neves, que hoje resolveu aproveitar a tolerância de ponto para passar a Páscoa com parentes e amigos. Fizeram as malas em apenas 2 horitas e alguns raspanetes aos miúdos. Porta de casa fechada, problemas para trás das costas. Mas, logo à saída, aguarda-os uma surpresa. O Coelho da Páscoa oferece-lhes uma fila de trânsito e muito calor. E para completar o panorama, é claro que os anjinhos lá atrás convivem como podem, com puxões de cabelo e perguntas difíceis de género: "Ó pai, quando é que a gente lá chega?" Eu vou para a terra da minha mulher, para a Sertã, passar estes diazinhos. E habitualmente demora quanto tempo a chegar lá? Normalmente cerca de 2 horas, 2 horas e pouco. E hoje sabe quantas horas é que vai demorar? Não sei, vamos ver, não sei, espero que não demore muito mais. Isto é o que o Sr. Neves deseja, mas ainda nem saiu de Lisboa e já está com os cabelos em pé. A mulher mal diz a hora em que decidiu partir. Opinião partilhada até por viajantes mais peludos. Mas à boa maneira portuguesa, o Sr. Neves acha que tudo poderia ser pior. Ainda não teve nenhum desastre, o carro está a portar-se bem e as saudades da família compensam qualquer fila de trânsito. Eu acho que sim, compensa sempre, de qualquer das maneiras. A saga de uma família portuguesa na Páscoa. Em Lisboa, as celebrações da Páscoa começaram hoje na Sé Patriarcal. Dom António Ribeiro presidiu a liturgia. No decorrer da missa, procedeu ao lava-pés, como fez Cristo aos 12 apóstolos, em sinal de humildade e serviço ao próximo. E no Vaticano, o Papa presidiu às cerimónias religiosas que dão início à Semana Santa. João Paulo II celebrou a missa crismal, durante a qual procedeu à bênção dos óleos e à consagração do crisma. A missa foi celebrada na Basílica de São Pedro e inicia o período em que os cristãos recordam a morte e a ressurreição de Cristo. Aumenta a prostituição infantil em Portugal, nus de crianças a 500 escudos. A reportagem dentro de instantes. O jornal Independente diz que a EDP tem um projeto para construir a barragem de Foscoa e, ao mesmo tempo, preservar as gravuras rupestres. A ideia seria a de elevar algumas gravuras de modo a não serem atingidas pelas águas e tornar imunes às águas as que ficarem submersas. Nem o Coa fica sem barragem, nem a Foz fica sem gravuras. Projeto da EDP, matar 2 coelhos com pelo menos 3 milhões de contos. A proposta, que é hoje primeira página do jornal O Independente, estará em cima da secretária de Cavaco Silva já no próximo mês. Será mais ou menos assim como refere este semanário. Sem pôr em causa a construção da barragem e sem querer matar as figuras rupestres, irá proceder-se à construção de réplicas e impermeabilização das gravuras que ficarão submersas, mas só as que foram feitas em rochas de xisto. Porque as esculpidas em granito vão ter melhor sorte. O nível da água não as atingirá porque serão removidas. Este projeto prevê ainda a construção de um museu de trilhos paleolíticos, de uma aldeia do Paleolítico e de uma zona de réplicas. Uma solução da EDP com o sim do Ministério de Mira Amaral e o aval da Unesco. A Direção-Geral de Espetáculos mandou encerrar um aquaparque no Algarve. Após algumas inspeções, concluiu-se que os escorregas do parque não são seguros. Mas como se isso não bastasse, a qualidade da água também deixa muito a desejar. Fechem-se as portas do Aquashow de Quarteira. As ordens vieram da Direção-Geral de Espetáculos, que no passado sábado inspecionou este parque aquático. As anomalias detectadas pelos inspectores apontam para problemas de nivelamento nos escorregas e um deficiente tratamento das águas.
que afirmam pode pôr em causa a saúde pública. A direção do parque não teve outro remédio senão pedir aos turistas que tomavam banho para saírem das instalações. Uma situação melindrosa que não esperavam viver, já que há 2 dias atrás tinham resolvido todos os problemas. Nada levaria a que isto acontecesse. Portanto, todos os pontos que nós, pessoalmente, nos comprometemos a retificar, que já estão retificados há 48 horas, portanto, isto foi no sábado, na segunda-feira, tudo aquilo estava operacional, portanto, todos os pontos, até ao mais pequeno pormenor, isto foi referido, portanto, nós cumprimos a nossa palavra. Pelos vistos, palavras só não chegam e a administração do Aqua Show vai ter mesmo de fechar as portas durante a Páscoa. Mas o mais curioso desta história é que o ano passado o Aqua Show foi considerado um dos parques aquáticos mais seguros de Portugal. Um aquaparque a fechar. Os casos de pornografia infantil estão a aumentar em Portugal. Crianças de 12 e 14 anos são aliciadas para a prostituição em pornografia a troco de quantias que variam entre os 500 escudos e os 2 contos. A Fátima Torres foi à sua procura. De noite, na cidade do Porto, nas zonas mais perigosas, há um código de honra. Não queremos miúdos por aqui, já basta a prostituição e a droga. Dizem rapazes de 20 e poucos anos que conhecem as ruas e as desgraças palmo a palmo.